Bom dia, crianças. Tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia. Hoje é dia 9 de julho de 2020, quinta-feira. Eu vou compartilhar com vocês a tela e eu quero que vocês abram o livro aí para mim nas páginas 120 e 121. As páginas 120 e 121 nós já vimos na aula passada, tá? Então, eu vou passar rapidinho para a gente poder só dar sequência. Nós vimos sobre as diferentes formas de representação, tá bom? Que tem a fotografia frontal, a fotografia aérea vertical, a fotografia aérea oblíqua e a imagem de satélite. Tá? Aí nós respondemos a perguntinha que tinha, se você notou que as fotografias são representações do mesmo lugar e o que muda, né? Aí nós colocamos que mostra a imagem de um mesmo lugar, mas de maneiras diferentes. E aí nós vimos também um pouquinho sobre os pontos de referência em uma representação, né, que eu até dei o exemplo para vocês, por exemplo, do Piazza, né? Então, vamos continuar aí na página 124, o exercício número 1 fala assim, observa a ilustração da página a seguir. Seguindo a linha tracejada, que pontos de referência podem ajudar a menina a chegar ao par? Tá? Então, gente, a casa da menina está aqui. Ela passa, observem aí, a imagem está pequenininha, eu vou pelo livro. Ela passa pelo posto de saúde, ela passa pela sorveteria, ela passa pela farmácia, pela padaria, pela loja de sapatos, e aí ela chega ao parque. Então, tá aí, ó, o posto de saúde, a sorveteria, a farmácia, a padaria e a loja de sapatos. Número 2, observe novamente a ilustração. Com um lápis colorido, desenhe um novo trajeto para que a menina possa chegar ao parque. Nesse novo trajeto, que pontos de referência podem ser indicados? Nesse novo trajeto, pontos de referência podem ser indicados? Então, nós podemos sair ali, ó, da casa da menina, passamos pelo, deixa eu ir aqui, pelo mercado, tá? Aí viramos, passamos no posto de gasolina, passamos pelo museu, passamos pela loja de roupas, viramos, subimos, chegamos na padaria, viramos, passamos na loja de sapato e chegamos ao parque, tá bom? Continuando, a maquete também é uma forma de representação. Nela, podemos observar ou representar com facilidade diversos elementos que compõem uma paisagem, destacando diferentes pontos de referência de acordo com nossas necessidades ou intenções. Assim como em outras representações, a escolha de pontos de referência nos ajuda a informar localizações e nos orienta nos deslocamentos. Exercício número 3, página 126. Tem uma maquete aí de uma área urbana. E o número 3 fala assim, que elementos você consegue observar nessa maquete? Então, a gente consegue observar aí, ó, tem a escola, tem a pracinha, tem o hospital, tem os prédios, as ruas, as avenidas, né? E aí no número 4 pergunta assim,
quais desses elementos você poderia indicar como ponto de referência? Ou seja, gente, um lugar que todos conheçam, né? Que ao passar por este lugar vai saber que é referência. Eu diria a escola ou o hospital, tá? Continuando, agora observe a fotografia aérea a seguir. Estão vendo aí a fotografia aérea, né? Tem uma estrada, tem uma parte com vegetação, uma parte desmatada, tá? E aí a número 5 fala assim, que pontos de referência você identifica nesta fotografia? Gente, nessa fotografia, por ser uma fotografia aérea e distante, a gente não consegue localizar nenhum ponto de referência, né? Porque eu posso falar assim, a primeira árvore do lado direito, mas pode ser que para trás tenham outras, né? Ou a segunda árvore do lado direito, pode ser que tenham outras. Então, pela fotografia aérea, fica um pouco mais difícil de darmos um ponto de referência que nos ajude melhor, tá? Diferentes formas de representações em geografia. Agora vamos aprender sobre as representações e a sua importância para a geografia, compreendendo um pouco mais sobre a realidade dos bairros, dos municípios, dos campos agrícolas ou de uma área de mapa, por exemplo. Observe as imagens a seguir. Elas apresentam alguns dos diferentes tipos de representações. Então, tem aí, gente, ó, fotografia aérea vertical, né? Ou seja, é aquela que a gente vê de cima para baixo, tá? Depois tem a fotografia aérea vertical da área rural, também aquela que a gente vê de cima para baixo, na posição vertical. E aqui a imagem de satélite, tanto da área urbana quanto da área rural. Observem como é semelhante, porém é bastante diferente a imagem de satélite, né, gente? Porque na imagem aérea, a gente até consegue identificar uma coisinha ou outra, né? Já na imagem de satélite é bem diferente. Mas nós conseguimos notar a diferença entre a área urbana e a área rural, tá bom? Então, agora nós vamos ver aí um pouquinho sobre as áreas, as fotografias aéreas, onde são usadas nas áreas rurais e urbanas. Em seu cotidiano e durante seu estudo com este livro, você já se deparou diversas vezes com diferentes imagens que produzem vistas aéreas do ar, oblíquas, né, na diagonal, e verticais, em pé, retas. Mas você já se perguntou o que são essas fotografias aéreas e como elas são obtidas? Conforme eu acabei de falar, gente, as fotografias aéreas, elas são obtidas tanto na área urbana quanto na área rural. Durante muito tempo, as fotografias aéreas foram obtidas por meio de câmeras acopladas em aviões que realizavam voos de baixa altitude a fim de registrar informações de uma área, ou seja, o avião e uma câmera grudada nele para ir registrando, tá? Hoje, as imagens de satélite e fotografias aéreas fazem parte do cotidiano. Elas estão em todas as mídias. Isso vem favorecendo o treinamento do leitor
a ver a paisagem de uma maneira diferente, do alto, e assim aumentar seu campo de visão. A observação das paisagens realiza-se de diferentes formas e cada uma favorece e identifica a interpretação de objetos ou fenômenos. Essa é uma matéria, gente, extraída aí desse site, www.revistasUSP/geusp/article/download. O número foi acessado em 9 de maio de 2019, tá? E depois continua falando ainda sobre as fotografias aéreas, que elas são organizadas em conjuntos, utilizando-se uma técnica específica, de maneira a representar áreas maiores, como pode-se observar a seguir. Olhem aqui, então, o avião, né? E o plano da fotografia, uma imagem, uma abrangência maior que eles têm da área a ser fotografada, seja uma área urbana, como no caso aqui, né, ou uma área rural. Percebam aqui, gente, que são 2 aviões, tá? Então, no primeiro avião tem lá a máquina acoplada e o plano de fotografia desse primeiro avião, a setinha sumiu, desse primeiro avião é esse triângulo aqui onde está, tá? Então, seria essa parte aqui da fotografia. Mas eles querem a outra parte também, tá? Da imagem aí. Então, esse outro avião vai na mesma altitude, tá? E aí ele tira a foto de um outro ângulo, de um outro plano. E aí, então, essa é a segunda parte. Por isso, fala composição de fotografias aéreas. Podem observar que é o mesmo lugar, só que vocês observam aqui, ó, que ela foi juntada, tá? Foi uma foto que ela juntou para que formasse a imagem, tá bom? Com o desenvolvimento da tecnologia, a obtenção de fotografias aéreas se tornou um processo muito mais simples do que no passado. Observe o equipamento a seguir. Você já viu um desses funcionando? Eu acredito que sim, né? O ano passado, quem participou da caminhada da Escola da Inteligência do colégio, com certeza deve ter visto um desses aí sobrevoando a gente, filmando, né? Este equipamento é chamado de drone. Ele tem sido utilizado, entre outras funções, para o registro de fotografias aéreas, substituindo o uso de aviões. As fotografias aéreas podem nos ajudar a conhecer os locais vistos de cima, sob visão oblíqua, né, na diagonal, ou vertical, em pé. Em área de difícil acesso, como matas e florestas, podemos registrar informações sem precisarmos adentrar nelas. Já em áreas de cultivo, na área rural, por exemplo, essas fotografias ajudam os agricultores a acompanhar o desenvolvimento de suas plantações. Com as fotografias aéreas, também podemos elaborar diversos tipos de mapas. Essa utilização é muito difundida, muito espalhada, muito usada na geografia, tá? Você terá mais informações sobre esse processo na próxima unidade no trabalho com mapas. Então, gente, aqui em cima de tudo nós conseguimos observar aí, ó, uma área rural, né, sendo, não é rastreada, sendo fotografada, né, pelo drone.
Aqui a fotografia aérea na visão oblíqua, que é na diagonal, e aqui a visão aérea na visão vertical, que é na visão em pé, tá bom? Continuando, aí fala que uma informação importante é que as fotografias aéreas podem registrar tanto a visão oblíqua quanto a visão vertical. E aí, na página 131, tem o exercício número 7, que nós faremos juntos. Ao comparar as duas fotografias aéreas, podemos observar dois tipos de visão que esse recurso é capaz de gerar. Quais são esses dois tipos? Gente, então nós conseguimos, é o que nós acabamos de falar, nós conseguimos ter a visão oblíqua, que é na diagonal, e a visão na vertical, que é em pé, como se eu estivesse olhando de cima para baixo, tá bom? Agora, imagens de satélite, página 132. Os satélites artificiais são equipamentos que estão no espaço sideral e que enviam informações úteis para o nosso dia a dia. Na imagem a seguir, observe um satélite no espaço sideral próximo ao nosso planeta. Ao redor do nosso planeta, há inúmeros satélites que funcionam de modo conjunto e enviam informações a todo instante para bases instaladas na superfície da Terra. Então, gente, observem aqui, ó, é o satélite ao redor do planeta Terra, né, no espaço sideral, está fora, né, no espaço sideral, e aqui são vários satélites, olhem aqui, são vários que eles trabalham em conjunto, juntos, né, para obter as informações. E aí, essas informações que esses satélites captam aqui no espaço, de lá mesmo, eles enviam essas informações aqui para a Terra. Então, na superfície, as bases possuem grandes antenas, que são essas daqui, direcionadas ao espaço, que captam as informações enviadas pelos satélites, tá? Entre as informações coletadas por esses dispositivos estão as imagens de satélites. Essas imagens são obtidas a grandes distâncias, sendo registradas por sensores instalados nos satélites artificiais. Para entender um pouco mais sobre como são obtidas essas imagens, observe as ilustrações a seguir. Então, gente, olhem aqui. Aqui, ó, é a ilustração. Então, aqui é o satélite, tá? Que está lá no espaço. Ele obtém a foto, ele tira a foto, mas ele está muito longe, tá? Ó, o ângulo de foto dele aqui, tá? O ângulo de obtenção de imagem. Ele fotografa e envia essas informações para a base que está aqui na Terra, que são essas grandes antenas nos lugares específicos, determinados, que captam essas informações, tá? Após o recebimento dessas informações, os dados são analisados e as imagens retratadas ou reagrupadas de modo que facilitem a visualização. Observe o exemplo de imagem de satélite na página a seguir. Note que há áreas em branco, que são as nuvens. É comum ocorrer a aparição de nuvens na captação de imagens, uma vez que os satélites estão acima delas.
As imagens de satélites são obtidas a partir de pontos mais altos que as das fotografias aéreas. Desse modo, elas podem retratar áreas maiores por meio de uma única imagem. Assim como as fotografias aéreas, as imagens de satélite também são muito utilizadas na produção de mapas. Atualmente, elas têm sido utilizadas de outras formas, sendo comum, por exemplo, encontrarmos essas imagens como base para conteúdos de livros, de revistas e de programas de televisão. Os programas que mostram a previsão do tempo, por exemplo, que nos orientam se teremos chuva, vento ou dias ensolarados, vêm cada vez mais utilizando imagens de satélite. É importante saber que, nesses casos, essas imagens recebem tratamento para ajudar a nossa visualização antes de serem apresentadas. Aqui tem uma imagem, né? Ela não recebeu tratamento, é uma imagem de satélite coberta por nuvens, né? Porque o satélite está acima das nuvens, mas quando elas vão ser apresentadas, seja para livros, jornais, né, programas, elas são tratadas, tá? Sabem aquela história de Photoshop que melhora a imagem das pessoas? É como se fizesse um Photoshop nas imagens de satélite. Mas não é Photoshop que a gente fala, tá, gente? É só uma comparação que eu fiz. Elas são tratadas para que nós podemos ter uma visualização melhor dessas imagens, tá bom? A nossa aula de hoje é esta, e a semana que vem retornaremos com os exercícios.